Bom, esse vídeo aqui vai ser uma introdução básica à linguagem Go. Eu vou passar esse slide inicialmente para dar a breve introdução, depois a gente vai para a parte do código. Por que a linguagem Go foi criada? O objetivo dela era ser uma linguagem com um desempenho bom. O objetivo era ter um desempenho similar ao C++, por exemplo, uma linguagem estática, mas que tivesse também a produtividade, né, do Python. Ou de alguma outra linguagem dinâmica que você escrevia com facilidade. Podia ser o Ruby também, porque até então os desenvolvedores tinham que escolher, né? Ou ele tinha a produtividade do Python, escrever algo rápido, mas sem a segurança de ter tipos fixos, tipos estáticos que ajudava na segurança do desenvolvimento de código e também na agilidade, né? C++ tem muita coisa que acaba atrasando o desenvolvimento, você não se sente produtivo. Então, isso aí eram duas coisas bem necessárias, assim, motivaram pessoas a criarem linguagem Go. E outra coisa é a habilidade nativa de trabalhar com concorrência que fizeram. Por exemplo, em concorrência é meio que um conceito novo, né? Assim, já tem muitos anos, mas em relação a quando surgiu as linguagens de programação, se for comparar com isso, é um conceito novo. Por exemplo, o C++ foi criado lá em 85, o primeiro release, enquanto o Java, 96. O Go, ele foi criado em 2009. Então, essa bagagem aqui de 85 a 2009, assim, ele foi lançado em 2009, né? Ele foi começar a desenvolver antes. Mas essa bagagem aqui para trás, das linguagens anteriores, desenvolvedores com muita experiência, eles viram que deram certo, que deu errado em cada uma dessas linguagens, quais eram os problemas que eles tinham em cada uma delas. E com base nesse conhecimento todo, eles conseguiram meio que parar para pensar o que é bom e o que poderia melhorar. Então, o Go surgiu meio que dessa ideia, né? Aprender com o passado e fazer algo melhor, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a concorrência foi adicionada no C++ na versão 11, na lib padrão, né? Um pouco depois do Go. Então, vamos supor, a concorrência aqui para ser adicionada numa linguagem antiga, para conseguir ser feito isso, acaba que você já tem uma estrutura, você já tem muito código, né, na linguagem, e você tem que meio que adaptar o que você já tem para permitir que o seu novo código de existir ali e funcionar junto. Então acaba que tem várias limitações. Enquanto isso, o Go foi criado já pensando na concorrência, meio que você não tinha essa limitação de você tem muito código para trás, você tem que manter compatibilidade, você não pode fazer várias coisas, você já tem uma estrutura ali feita que vai meio que te atrapalhar, que vai te impedir de fazer coisas de um certo jeito. Enfim, o Go ele conseguiu resolver esse problema da concorrência de uma maneira mais elegante e simples. Por que a concorrência é muito importante? Tem a lei de Moore, né, que fala que a quantidade de transistores num circuito aumenta, se não me engano, dobra a cada 18 meses ou algo do tipo. Mas, assim, na prática tem um limite para a frequência dos processadores, na velocidade deles. Por exemplo, aqui, ó, 2009, 2010, a frequência dos processadores já era na casa de 3.3 GHz. Então, e hoje em dia ainda é assim, 20 anos depois, 10 anos depois. E o que deixa o processador mais rápido hoje? Você, ao invés de ter um núcleo, você tem vários núcleos, processadores com várias threads. E antes disso, antes de ter concorrência aqui, ó, daqui para trás, não tinha. O processador era um núcleo só e pronto. Se você tinha um servidor, batia lá no servidor a requisição e a requisição era feita por aquela thread que tinha, o único CPU que tinha. Agora não, agora tem muitos. Agora o jeito de melhorar o desempenho é adicionando vários núcleos no processador. Então tem que ter uma forma de distribuir essa carga nesses núcleos. E a concorrência meio que veio para isso, né? Por exemplo, às vezes um processador ele tem 8 threads. O programa que não usa concorrência vai usar uma. Então, por isso que essa parte da concorrência é bem importante. Principalmente hoje, né? Com questões de back-end que você desenvolve para
para a nuvem, né? Microserviços. E por que usar Go? Uma das coisas é a performance. Você tem a eficiência de uma linguagem estática, a compilação é rápida e você tem o suporte à concorrência, já nativo. Outra coisa boa é a legibilidade. A linguagem é enxuta. Eles tentaram não adicionar features desnecessárias. O Go é bem assim, opinativo, não sei se é a palavra certa, mas em relação à escrita de código, por exemplo, você tem uma forma de fazer as coisas. O loop, por exemplo, você faz o for. Só existe for. Não tem while, não tem nenhuma outra coisa. Outra coisa que você não tem, por exemplo, é map, para a função map, ou filter. Porque isso aí, na verdade, você consegue fazer. Um for, você faz de forma explícita. E você acaba ganhando em desempenho, né? Porque, às vezes, se você tiver um map, o desenvolvedor vai chegar e vai usar a função map, e às vezes gastar mais processador do que deveria, por exemplo. E outra coisa é a simplicidade, né? O gerenciamento de memória é automático, não precisa se preocupar com isso. Por via o Garbage Collector fica rodando em background. A geração de documentação automática também, com o Godoc. E tem várias outras coisas também, né? Mas a princípio coloquei só isso. Casos de uso, você pode usar o Go para fazer CLIs, interface de linha de comando, né? Scripts, desenvolvimento web também, fazer API e serviços. Por exemplo, o Kubernetes é feito em Go. Bom, agora vou abrir aqui para a gente fazer um programinha em Go inicial para mostrar. Assim, primeiro, para instalar o Go, primeiro você tem que instalar o Go, né? Uma coisa interessante é que o nome do site é golang.org. Muita gente acaba confundindo o nome da linguagem. Acho que o nome da linguagem pode chamar Golang ou Go, mas o nome da linguagem é Go. Golang é porque o domínio já estava comprado. Quando eles foram comprar o domínio, não tinha como o Go, aí compraram o Golang lá. Então, o site é esse. Você basicamente tem que baixar o Go, aí vai depender se você está no Windows ou no Linux. Se estiver no Windows, você baixa aqui, instala o executável e está pronto. Ele já adiciona, já faz tudo para você. Se estiver no Linux, você clica aqui, você vai baixar o arquivo compactado. Aí você tem as instruções de instalação aqui no Linux. E é basicamente fazer o quê? Aquele arquivo que você baixou compactado é uma pasta. E ao executar esse comando aqui, ó, ele vai deletar alguma... Se já existia algum Go instalado, ele vai deletar na pasta user local Go, vai deletar essa pasta e vai extrair o que você acabou de baixar. O nome do arquivo que você acabou de baixar será esse aqui. Ele vai extrair esse arquivo nessa pasta. Então, basicamente, você tem que executar esse comando onde você tiver baixado. Se eu tiver baixado aqui para minha home, aqui, se eu tiver baixado para cá, aí eu tô com o Go aqui, ó. Tá aqui. Aí, basicamente, eu executo esse comando aqui. E aí eu coloco na minha variável de ambiente, como eu estou usando os DSH, eu coloquei nos DSHSC aqui, ó. Eu coloquei aquela linha aqui e pronto. Aí é só abrir um novo terminal ou atualizar o corrente com esse comando aqui, sus. E agora você já, quando você fizer o Go Version, por exemplo, você já vai conseguir. Já vai ver que você tem o Go instalado. No meu caso aqui, eu tô com uma versão minor anterior. Enfim, agora já dá para fazer algo em Go, né? E eu vou entrar na pasta aqui. E aí, eu vou, basicamente, vou criar um arquivo aqui. Hello World. Aqui ele já criou para mim um arquivo com conteúdo. Isso aqui já funciona, né? Vou aumentar aqui um bocado. Basicamente, eu tenho esse arquivo.
que é o Hello World. Como o Go é compilado, tem que compilar isso. Você pode compilar e executar direto com o Go Run, que aí ele já executa o seu arquivo. Por exemplo, ó, imprimiu na tela, vingou. Então, basicamente, esse já é um programinha em Go válido. Dá para gerar um binário com esse arquivo, usando o Go Build. Mas aqui no caso, vou só explicar aqui. Basicamente, eu coloquei que está num pack de main. Import FMT. Esse FMT é a lib padrão do Go, uma lib padrão para você imprimir coisas, fazer I/O, né? A documentação pode ser vista lá no site. Aqui, ó, FMT Package Go Docs. Aí a documentação desse pacote você pode ser vista aqui. package.go.dev, que você consegue ver quais as funções. Por exemplo, a que a gente está usando aqui, ó, printline. Ele imprime e formata você passar ali. Uma coisa aqui interessante também é em relação a essa primeira letra maiúscula. O que isso significa? Significa que esse método, essa função desse pacote é privada. Vamos supor que... Deixa eu ver se eu acho aqui uma variável que não é privada. Se eu achar algo que não é privado aqui, e não tá vendo? Todas as funções aqui estão com letra maiúscula. Então isso tudo é possível eu usar. Agora, se eu tiver dentro do código, dentro do arquivo, por exemplo, aqui tem os arquivos que eu posso ver. Assim, na verdade, a gente não precisa ver aqui direto no site. Vou usar um editor tipo Visual Studio, por exemplo. Aqui eu estou no Visual Studio. Se eu clicar se eu instalar a extensão apropriada aqui do Go, instalei a extensão apropriada. Ele vai perguntar se quer que instale outras coisas. Quando você abrir um arquivo em Go, você instala lá tudo. E aí você já meio que tem tudo pronto aqui. Se você clicar, apertar segurar o Ctrl e apertar na função, você já vai direto para o código fonte dessa função. Olha lá. Então, ó, dentro do pacote FMT, eu tenho um arquivo print.go, que dentro desse print.go tem a função println. Aí aqui eu posso ver todo o código fonte fácil, o que ele está fazendo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma constante que chama isso daqui, ó, e ela está com um minúsculo, né, começando com minúsculo. Então, se eu tentar acessar ela aqui, ó, por exemplo, algo do tipo, olha lá, ó, deu uma mensagem lá, como space string not exported. Ou seja, ela não foi exportada pelo pacote. Ela é como se fosse uma função, é como se fosse uma variável privada. Você exportar significa que era pública para usar em outros lugares. Então, ou seja, quando for usar algum método de algum pacote no seu programa, você vai ter que usar com a letra maiúscula. Se usar com a letra minúscula, vai dar aquele erro. Bom, acho que é basicamente isso. Introdução. Agora já é possível fazer alguns programinhas. Outra coisa que dá para fazer, declarar variáveis, por exemplo. Vou colocar o hello aqui dentro de uma variável. Hello world. Aí aqui eu posso imprimir a variável. Por exemplo. Ainda aqui nesse caso, ó, eu usei 2 pontos igual. O que isso aqui significa? Significa que eu estou inicializando essa variável e além de inicializar, estou criando a variável e inicializando, na verdade, né? E assim, está implícito o tipo, né? É uma string. Isso daqui é uma string. E está implícito. Eu podia colocar, por exemplo, um número. Aí ele ia criar uma variável do tipo daquele número. E iria funcionar também.
A outra opção é você declarar explicitamente, por exemplo. Eu vou falar que a variável hello é do tipo string. E aí depois eu posso fazer o hello igual a hello world. Aí nesse caso aqui eu não coloquei 2 pontos aqui. O 2 pontos significa que eu quero criar a variável. Aqui a variável existe. Então, é basicamente isso. Deixa eu testar aqui. Talvez, para ver se vai aparecer o erro aqui. Não, não apareceu. Ah lá, ó, deu erro na hora de eu rodar o programa. E foi exatamente isso, ó. Não existe variável nova no lado esquerdo desse símbolo aqui. Ou seja, porque se a variável existe, não tem como eu falar aqui para criar essa variável. Então, basicamente isso. Então, eu acredito que é isso, sim. Uma introdução básica. É uma outra coisa interessante também. Em relação a você criar, por exemplo, um servidor, né? Uma API, alguma coisa do tipo. O Go ele tem uma lib padrão já para isso, que é a HTTP. Então vamos fazer esse servidor aqui rapidinho. Certo. No caso aqui, eu vou fazer uma função que vai ser ping. E eu vou response writer at http.request e eu vou retornar, não vou retornar não, fmt.print, eita nós, estou errando tudo aqui, ponto. E aqui eu vou fazer um http.handle func /ping, eu vou usar aquela função que eu criei ali. E agora eu vou listen and serve na porta 8080, sei lá, 8080. Beleza. Aí, aqui o que ele está fazendo? Ele importou automático para mim. Se você instalar o pacote lá e as coisas que o VS Code perguntar se você quer instalar para formatar o Go e tal, ele já vai fazer essa formatação para você. Quando você adicionar um pacote aqui, alguma função de um pacote, ele já faz um import. Se for pacote que não está na Standard Library, não é nativo da linguagem, acaba que você tem que baixar ele manualmente. Aí depois eu mostro isso em outro vídeo. Mas enfim, aí nesse caso aqui a gente já tem um servidor funcionando. Ó. Rodei e agora ele já está para sempre ali escutando na porta 8080. Eu vou abrir aqui, eu vou dar um curl na localhost 2.8080/ping. Ela retornou o pong. Então, aí ó, uma coisa interessante no Go você não precisa de um servidor web tipo Nginx ou Apache. Você já tem o servidor aqui pronto para você usar, né? No caso aqui dessa lib que a gente está usando, que é a padrão, você pode usar ela, você pode usar outros, você pode usar framework, por exemplo. Mas no caso dessa padrão aqui, ela já tem também suporte ao HTTP2, né? Enfim, nesse caso aqui, isso aqui já é um servidor funcional, né? Que responde na /ping, ele responde pong sem complicação nenhuma. Geralmente, outras linguagens tipo Python da vida, você precisa de quando você está desenvolvendo localmente, por exemplo, você tem um script lá que tem um servidor que você roda local para você conseguir testar as coisas. Aqui nesse caso, não, você só executa normalmente o seu servidorzinho do Go e já usa, né? É a mesma coisa, tanto para produção quanto para desenvolvimento. Enfim, basicamente isso. Aí já foi uma pequena introdução.
Tem várias outras coisas para ver ainda, mas acredito que seja foi um primeiro passo, né? Então é isso aí. Valeu.